Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o nosso estudo da obra Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, junto com o Espírito Lúcius, né? Aqui na parte número 15, que a gente vai começar o estudo do capítulo 45 e vamos ver até onde a gente chega, tá? O livro tem 50 capítulos, então não sei se vai terminar nessa parte do vídeo, mas acho que no máximo mais uma a gente deve concluir, tá bom? Então vamos lá. No vídeo anterior, a gente viu até o ponto onde eles compraram uma casa nova, com qual propósito, qual intuito? Desviar Emily do caminho de continuar fazendo os estudos no espiritismo, tudo isso, né? Agora a gente vai ver dali para frente, né? Porque o marido dela não queria de forma nenhuma que ela continuasse estudando e envolvida no espiritismo, né? Então, lembra, só para linkar aqui antes de começar o estudo, que ela ficou um tempo sem fazer o trabalho. Nessa coisa de mudança, de não sei o que, ela ficou vários. Deixa eu ver se eu marquei aqui na observação, que não lembro mais. Mas ela ficou um tempo sem trabalhar porque ela estava nessas coisas de mudança, né? O que acontece? Parou de trabalhar, se afasta da luz, se afasta do estudo, baixa a frequência, né? Por outras questões. Não é porque você não está trabalhando com espiritualidade que a tua frequência baixa, mas no caso baixou, entrou em sintonia com os trevosos, o que vai acontecer? Emily sofre um forte ataque dos 4 espíritos vingadores. Entende? E aí, durante a crise, durante esse ataque, as 4 entidades ficam presas na luz. Então elas estão lá fazendo um forte ataque contra a Emily. O que acontece? Abre-se um portal com uma grande luz e prendem essas 4 entidades, né? E as entidades falam, não, sai daqui, tu não é bem-vindo aqui, aquela coisa de sempre, né? Sempre ataca a luz, ou xinga a luz, ou ameaça. E eles falam assim, não, acabou. Só na luz já tranca. E não tem, eles querem fugir, mas não conseguem fugir. Por quê? É aquele ensinamento, né? As coisas acontecem, mas tem um propósito e tem um tempo. Deus não deixa nada acontecer infinito. Então tinha que se acontecer aquele processo até ali. Então veio a ordem, ó, resgata os espíritos vingadores. E foi o que aconteceu. Agora, quem que será que é esse espírito de luz que chega ali? Vamos continuar vendo a observação aqui, ó. Esse ser de luz é a mãe deles. Então lembra, só pra gente recapitular. Os 4 espíritos vingadores eram os filhos daquela mulher lá atrás, numa vida pregressa de Emily, que ela foi aquela freira, né? E que sentenciou eles a ficarem alguns meses presos lá por causa da questão da Inquisição, de bruxaria, de não sei o quê, mas passou a vida inteira lá e a mãe teve o filho lá que morreu, as crianças cresceram presas, né? Então eram os 4 Vingadores. Só que a mãe a gente não viu. Se você está acompanhando comigo desde o início, você vê que eu deixei um gancho. Falei, mas quem será que é a mãe? O que será que aconteceu com a mãe? E aqui agora a gente vai descobrir nesse ponto do livro. A mãe deles, quem que é? Lucrécia. Entende? Então lembra, o mesmo espírito que foi a avó de Emily, o mesmo espírito que veio nessa encarnação para ajudá-la no processo de despertar, é a mãe deles. E aí ela vai contar, né? Ela vai contar que quando prendem eles, estão extremamente agressivos, o que vai acontecer? Ela vai se plasmar na forma que eles reconheciam lá da encarnação anterior, como a mãe deles. E aí alguns choram, caem no choro, outros não aceitam, entende? E falam assim, mas como é que você perdoou ela? E ela vai explicar que ela desencarnou, passou por um processo de dor, de sofrimento em regiões umbralinas, e nesse processo todo ela percebeu que ela estava errada, de querer vingança, de querer o mal. E ela começou a se reformar, entende? Então, tu vê, ela vir como vó de Emily já é justamente assim, pô, peraí, eu não posso querer o mal das pessoas, deixa eu tentar ajudá-la para ela se recuperar, né? De reparar o mal que eu acabei fazendo para ela de alguma forma também, né? Porque aqueles espíritos vingadores estão fazendo mal para Emily. Ah, mas eles estão buscando vingança. Mas está fazendo mal? Entende? E a gente não cura as coisas fazendo mal, e sim reparando o erro. Né? Se eu pego uma marreta e dou uma marretada na parede da casa de alguém e quebro a parede,
Não é o outro vindo marretar a minha parede que vai resolver a parede que quebrou dele. Como é que eu vou reparar o erro? E a gente sempre repara o erro. Sempre é a lei do universo. É eu indo lá e reparando a parede do irmão. Entende? Então ela já veio para ajudar como avó. Depois, uma nova encarnação, ela desencarnou como avó, aí veio como Lucrécia, para ajudá-la a despertar também. E para o quê? E nesse processo recolher e amparar os filhos também. Tem. Ó, ela disse que sofreu muito e não achava eles. Ao buscar a ajuda de Deus, ela foi amparada. Aí, quando ela começou a melhorar, ela perdoou ele, entende? E trabalhou para ajudar ela na próxima vida. Agora, olha o ponto aqui, ó, antes de a gente continuar. Então, eu tinha esquecido de comentar isso. Quando ela desencarnou, ela foi para uma região umbralina. E olha como é que é a falta do conhecimento espiritual. Ela ficou zanzando pela região umbralina, não encontrava os filhos, procurou filhos de várias formas. Por quê? Porque os filhos estavam no plano físico. E ela não tinha acesso a eles. Por quê? Porque ela estava numa vibração diferente. E aí, conforme você vê, aqui é falado meio sutil, mas existem várias obras, e esse conhecimento é amplo, de que quando a gente se abre à ajuda divina, essa ajuda vem. Então, e aí tem que ser sincero, não pode ser do boca para fora, né? Então você vê, ela já estava cansada de aquilo tudo, buscou ajuda, orou, falou, Deus, me ajuda. O amparo chegou. Significa que se ela não tivesse pedido o amparo, não chegaria? Sim, chegaria, ela estava amparada, nenhum de nós está sozinho. Mas cabe a nós estarmos vibrando uma frequência para conseguir abrir acesso a essa ajuda, né? Então você vê, e aí nesse processo de melhora, você vê, ela já perdoou Emily. Olha que bonito, que eu já tinha comentado lá atrás, né? Mas agora vamos ver qual que vai ser a postura dos filhos, né? Os filhos não aceitam perdoar. Abre aspas. Aproveitem a oportunidade, não desperdicem. Fecha aspas. Lucrécia vai desaparecendo e leva os filhos junto. Entende? Então, eles não querem. Eles não estão no nível de despertar da mãe deles. Que não só conseguiu perdoar a Emily, como já estava trabalhando para ajudá-la e auxiliá-la, né? Mas, lembrando, que eu comentei mais cedo, existe tudo tem um tempo. Então, fim 2, falou, acabou esse processo obsessivo. Chega. Então, ela vai olhar para Emily e vai dizer, que foi aspas que eu li ali, ó, aproveitem esta oportunidade. Tem? Não desperdicem. Ela vai comentar isso para os filhos, né? E vai desaparecendo. Então a Emily sofrendo aquele ataque, daqui a pouco ela vê a Lucrécia indo desaparecendo e os filhos vão ser levados juntos, entende? E aí, se eu não me engano, acabou. A gente não vai mais ter relato dos filhos aqui, por quê? Porque acabou o processo obsessivo. Eles vão estar sendo tratados, amparados, vão seguir a trajetória deles, né? Ricardo propõe uma viagem em família. Só que é o seguinte, ele quer porque Emily diz, Ricardo, eu preciso voltar a trabalhar. Eu não posso ficar sem trabalhar. Ele fala assim, nós vamos fazer uma viagem para as Américas, que a gente sai, viaja, passeia, tu vai esquecer todas as coisas aqui e vai abandonar essas ideias de espiritismo e tudo. Só que é o seguinte, ó, olha aqui, ó, observação. Ricardo, pode para uma viagem de família, ou eles ou o espiritismo. Afastando a filha dela. Ela vai servir a Deus, pois precisa do trabalho redentor. Ricardo dá o checkmate, né? Então o que, que vai acontecer? Ele vai dizer, ó, ou o espiritismo ou a sua família. Porque eu não aceito que a minha mulher seja espírita e trabalhe com espiritismo. Só que ela vai dizer, Ricardo, eu amo muito você. E ele tá querendo fazer isso por quê? Porque ele quer afastar a Cíntia, porque ele sabe do apego, né, do amor de mãe para filha. Então, ela fala assim, você não vai afastar minha filha de mim, mas eu não quero que o nosso relacionamento acabe nada disso, mas você tem que entender que eu sou uma nova pessoa.
E eu preciso desse trabalho redentor. Então eu não posso, você vê, eu já tive crise de novo. É por quê? Porque eu me afastei do trabalho. Eu preciso, não é opcional. Mas ele, irredutível, ele falou assim: não quero saber. Tal dia, daqui a 3 dias, já comprei as passagens que nós vamos viajar de trem. Vamos lá para as Américas. Se você quiser, você vai junto. Como família, a gente vai aproveitar, vai se divertir. Se você ficar, acabou. É isso. Dá esse checkmate. Checkmate. Bota ela contra a parede. E aí vamos lembrar o que a gente viu no vídeo passado. Lembra? Que a avó de Emily vai chegar e vai falar para ela: olha, ela vai falar para o Miguel: Miguel, estou com medo, Miguel. Estou com medo de voltar para minha família, para tudo. Não por preocupação deles, mas preocupação comigo mesmo, o que eu vou fazer. Olha aqui esse momento chegando. Então ela não só estava já com o marido que ela ama, longe da tranqueirada da família ali que não gostava dela, já estava com a filha que ela tanto ama, já estava numa casa nova que ela decorou, tudo, uma viagem. Então você vê, olha quanto que o mundo, olha quanto que a Matrix estava tentando de todos os jeitos desviá-la do caminho, né? Mas ela ainda estava alinhada para trabalhar. Ela se afastou um pouco, deu uma desvirtuadinha ali, mas você vê, a luz não abandonou ela. Removeu os espíritos vingadores. Por quê? Porque ela estava com méritos, ela estava trabalhando antes. Só estão entendendo, opa, é um processo aqui, tá? Vamos tentar corrigir a rota de novo. Então você vê a Matrix se intensificando nisso. E aí, lembra o que ela sentiu, quando aquela última vez que a Lucrécia falou com ela? Que falou: não desperdice a oportunidade, não deixa as questões aqui do mundo material te desvirtuar. Tu vê, ela tá recebendo um checkmate do marido. Quantos aí vão dizer assim: não, pô, me imagina, uma viagem internacional com a minha família, nossa, aí já era, mano. A gente tinha o espiritismo, vamos passear, vamos curtir, é a família. Mas você vê, ela despertou. E ela sabe da importância dessa oportunidade que Deus deu a ela de fazer esse trabalho redentor, para quitar muito karma que ela tem, né? Então, olha que legal, ela vai se posicionar, a gente vai ver isso no capítulo seguinte. Ela vai se posicionar, e aí? Olha como é que são as coisas. Olha como é que a Matrix vem e joga ela em xeque para dizer: tá, e agora? O que tu vai fazer? Qual caminho tu quer seguir? Tu quer seguir realmente trabalhando para Jesus? Realmente buscando quitar teus karmas e seguindo um caminho diferente? Ou tu vai se alienar de novo? Porque, né, antes tava tendo ataques e, né, da Matrix, de manter na ilusão, e parari, parará. E agora tem esse checkmate aí, o que tu faz? Né? E aí, antes de começar o estudo do capítulo 46, só para falar uma coisa, fazendo um link de um canal muito legal no YouTube chamado O Despertar de Morpheus, se não me engano é esse o nome, que ele usa vários, tipo, como se fosse um videozinho de IA, e dentro daquela estrutura como se fosse o Morpheus da Matrix ali e tudo. E é um canal de espiritualidade muito legal, tá? São vídeos curtinhos ali de 7 minutos, 10 minutos, e vão trazendo vários temas. E aí o que eu vi essa semana é que vai falar justamente sobre isso aqui, sobre esse checkmate aqui. Por isso que eu estou fazendo esse parêntese aqui. Que ele vai trazer essa visão como a Matrix, ela até quer que você... Ou ela quer te manter muita ignorância, ou ela até quer que você descubra algumas coisas. Por quê? Vou falar do meu jeito aqui, né, do vídeo, mas ele vai trazer esse conhecimento, porque você cai naquela armadilha que a gente já estudou lá no livro Universalismo Crístico, que é essa soberba do saber. E aí uma coisa que ele falou no vídeo que toca muito no meu coração, que vai linkar com isso aqui, de que a gente hoje, né, 2026, a gente tem acesso a muito conhecimento. Então, nossa, eu tô lendo vários livros espíritas, vários livros de Umbanda, vários livros espirituais, e uau, nossa, eu li todas as obras de Kardec, tudo. Nossa, eu vi várias palestras, e eu vi as palestras de João Orlando, Mar Barbosa. A gente está se alimentando muito. Mas e a gente está convertendo isso em ações? Que é a mesma coisa que acontece aqui com a Emily. Ela estava estudando tudo, show, estava melhorando, estava trabalhando. E aí? Só que aí não é suficiente. Por quê? Porque ela está convertendo aquilo em ações. Começou a vir questões materiais que é o quê? É a Matrix querendo enganar nós.
É os trevosos agindo para nos manter presos. E aí? E aí ela vai fazer essa conversão realmente de vida? Ou ela vai cair nessa coisa? Que ele vai falar no vídeo. Aí a gente vai, estuda um monte, mas o que a gente aplica naquilo no nosso dia? O que a gente se transforma? Né? Eu não vou lembrar agora qual é a parte específica, mas no Evangelho segundo o Espiritismo traz esse conhecimento para nós. Que quando a gente aceita Jesus e começa a viver alinhado com o que Jesus falou, nós nos tornamos novos homens. E não tem como ser o contrário. Se você despertou e está trabalhando, nossa, eu li 10 livros espirituais esse ano, e tu não mudou, alguma coisa está errada. Você não está transformando aquilo em ação. E se for em ação, ação até que ponto? Você vê, ela trabalhou um pouco. Ela podia dizer, trabalhei um pouco. Olha como é que o nosso ego é safado. Olha como é que a Matrix é safada. Ela podia dizer assim, não, eu já trabalhei aqui. Tô dando um exemplo aqui, tá? No livro não falaram isso. Mas a Emily podia dizer assim, eu já trabalhei aqui, tô chutando aqui um tempo. 1 ano. Já trabalhei 1 ano, tá bom. Agora eu vou curtir um pouco minha família. Pô, passei toda aquela dificuldade, né? Eu vou lá pra viajar pras Américas com meu marido, com a minha filha. Depois vou ver minha filha crescer. Depois talvez eu vou lá e uma vez por ano eu vou lá e trabalho uma semaninha. E tá bom, porque, pô, tenho que meus compromissos aqui, né? Como uma socialite e tal. É a Matrix querendo nos enganar. É a Matrix querendo nos manter dentro dessa jaula. E aí, nesse vídeo que eu tô recomendando vocês assistirem, ele ainda vai falar vai mostrar, né, no momento que ele tá falando disso, de que muita gente estuda, mas aí fica preso nessa jaula da espiritualidade, eu sou um ser evoluído. E aí fica preso nisso. Que eles vão. Aí mostra na imagem uma pessoa fazendo uma meditação em lótus completa, só que dentro de uma jaula. Eu achei muito bem sacado isso, porque é muito isso, né? Muita gente às vezes desperta para um ponto, mas aí desperta do status quo, mas volta a ficar preso agora num nível superior de, não, agora eu sou espiritualizado. Pô, agora eu sei que eu sou um espírito. Tá, mas e aí, tu mudou a vida? E tu tá fazendo tua reforma íntima? Tu tá contribuindo para construir que tipo de mundo, né? Então, só queria fazer esse parêntese aqui sobre isso. Capítulo 46. Emily conversa com Cynthia, que diz, abre aspas, faça o que precisa, fecha aspas. Ela também está preocupada com as crianças do orfanato. Abre aspas. Se o casal se ama, por que causar sofrimento ao outro? Fecha aspas. Então, Emily vai conversar com a filha, dizendo, filha, pô, vocês vão fazer essa viagem. Teu pai tá impressionando, porque ele não quer que eu trabalhe, tudo. E aí a Emily olha e fala assim, gente, como minha filha ela tem uma maturidade enorme para a idade dela. A Cynthia vai falar, mãe, faz o que você precisa fazer, faz o que precisa ser feito. Não, mas aí se eu ficar aqui para trabalhar para o espiritismo, tudo, teu pai pode ficar chateado mesmo, pode acontecer. Faça o que precisa ser feito. Então, olha que legal. A ajuda, olha como é que Deus é bom. Vamos olhar aqui de novo isso. Olha como Deus é bom, amparando a gente. Mandou para ela uma filha que ela tanto amava, que era um espírito claramente mais evoluído que ela, né? Uma mediunidade ostensiva, e vai se posicionar. Mas o que é a Matrix? Nada. Faz o que precisa ser feito. O que? Ele vai ficar triste? Vai separar? Paciência, faça o que precisa ser feito. Se posicione efetivamente para quem que você quer trabalhar. Se vai ser para o mundo de ilusão ou se vai ser para o mundo do Cristo. Né? E aí, elas vão conversar mais um pouco. A Cíntia vai dizer que está muito preocupado com as crianças do orfanato. Vai dizer, pô, faz meses que eu não vou no orfanato, tudo. Emily não sabia que ela tinha feito esse trabalho social no orfanato. Então ela já fica sabendo disso. E aí, depois disso, elas vão continuar conversando. E aí Cíntia vai jogar mais essa pérola que eu marquei aqui nas aspas, né? Pô, mas se vocês se amam, por que ficar machucando um ao outro? E isso é interessantíssimo a gente ver como é que o nosso ego funciona. Porque se a gente vive, isso daqui não é fácil de viver, é uma coisa que a gente tem que exercitar. Porque o mundo isso não é o padrão do funcionamento do mundo. O mundo ele quer nos ensinar essa visão egóica.
Então, peraí, o cara me ofendeu, eu vou ofender também. E aí, Cíntia, que é um espírito mais evoluído, ela vai fazer esse questionamento, mas se vocês se amam de verdade, e de fato eles se amam, por que não trabalhar juntos? Por que não trabalhar em confluência? Né? Para que ficar ofendendo um ao outro? Para que ficar brigando? Para que ficar com pecuinha? Né? Por que ela não vai falar isso, mas eu estou trazendo reflexão. Pô, por que o pai não aceita que você seja espírita? Por que tem que ser daquele jeito? Que é o que ele quer? Pô, vocês estão vivendo bem? Não está tudo certo? Né? E aí eu achei interessante isso, por isso que eu marquei, porque a gente na nossa vida a gente se depara em diversos momentos com isso. Aqui é uma decisão muito difícil que ela está tomando, né? É uma decisão que realmente vai virar a vida dela. A gente vai ver que no futuro vai virar para muito melhor, né? E não, ele não vai separar. Tá pensando, não vai. Porque eles se amam de verdade, né? Mas, da mesma maneira que ela tomou uma decisão importantíssima na vida dela de ir no centro espírita, para dar este passo de, não, peraí, deixa eu começar a estudar, deixa eu começar a entender o que eu tenho, o que é esse negócio de mediunidade, como é que isso funciona. Ela está dando, só que ela estava dando um passo talvez muito individual. Uma coisa que fosse só para ela, dentro de um contexto que Deus criou, que ela assim, não tenho muito o que perder, tô aqui, eu vou lá. Agora ela tá tendo que dar esse passo firmando muito mais pro coletivo, não é mais uma coisa, uma decisão só dela. É uma decisão dela se posicionando frente à sociedade, não é uma decisão importantíssima? Mas olhando para nós, quantas vezes a gente não tem decisões desse tipo para tomar na nossa vida? E às vezes não são decisões gigantes, assim, uau, mas decisões pequenas do dia a dia. Como é que você vai agir na tua empresa? Se você vai ser um bom funcionário ou não? Se você vai tratar as pessoas com amor ou com agressividade, com violência, com desdém? São decisões que nós vamos fazendo, né? E aí essa reflexão da Cíntia, pô, mas se vocês se amam, para que ficar brigando? Então assim, pô, se a gente tá... E aqui é uma provocação como coletivo, pô, se nós estamos vivendo numa sociedade já 2026 anos com o Evangelho de Jesus, a gente não conseguiu amar ainda, cara, estamos fazendo uma coisa errada. O que está acontecendo para a gente ter guerras em 2026? Entende? Nós precisamos corrigir essa rota. Será que nós estamos vivendo valores que deixam as pessoas saudáveis, felizes, impulsionam as pessoas a serem alegres, contentes, se melhorarem? Será que não? O Jean Valjean fala isso com sabedoria? Eu concordo 100% com ele. Os valores que nós vemos na sociedade hoje são valores morais, valores éticos ou valores amorais, antiéticos? Entende? A gente está numa apatia do mal absurda, onde as coisas vão acontecendo e sabe? E as pessoas não se posicionam. E aqui eu não estou nem indo dizer, nós vamos para as ruas fazer uma manifestação e parar o país. Não estou nem falando disso. Estou falando só de assim, tá, você viu que teve um assassinato? Mais um, né? Acontece tantos todos os dias. A gente normalizou o mal. Você viu que agora vai ter tô inventando isso. Tá? Você viu que agora vai ter um imposto que vai ser o dobro do valor? Esse governo é assim mesmo. Então as pessoas não se fazem nada, mano. Você viu que agora vai acabar com a folga do CLT? Vai ser 7 por 0? O empresário quer lucrar, né? Gente, as pessoas estão completamente apáticas. Entende? Elas não conseguem nem mais esboçar uma. Eu acredito que seja muito uma questão de se acomodar na situação e dizer assim: tá bom. O mundo é assim mesmo, tá injusto, tá errado mesmo. E aí elas não fazem nada, mano. E não trabalham para construir uma nova terra. E isso passa, como eu falei, a gente não precisa ir nas ruas, não tô nem indo nesse ponto. Eu tô fazendo uma reflexão antes ainda de tudo isso. Como é que você interage com isso? Qual que são os valores que estão no teu coração? Entende? Tu vai dizer, tem um assassinato, é normal. Tu vai dizer, não, cara, que absurdo, não se deve mais ter assassinato, a gente já tinha que ter superado isso. Já tá lá nas 10 leis. Não matarás, pô, gente, antes ainda do Cristo. E a gente ainda está replicando esse erro ainda, né? Então, essa reflexão e a última observação aqui do capítulo 46, ó. Emily vai falar com Miguel para trabalhar e firmar este compromisso. Então, você vê, ela vai lá falar com Miguel, dizer, Miguel, tem uma vaga aí no Centro Espírita, que eu vou trabalhar certinho, tem as questões das tradições, e aí ela toma a decisão.
Entende? Então tu vê, ela se posicionou aqui. Então lá atrás ela tomou uma decisão individual, agora ela toma uma decisão de sociedade. Entende? Ela não sabe o que vai acontecer, mas ela assim decide. Né? Capítulo 47 aqui, tá? Deixa eu ver que horas são. 25 minutos de vídeo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Não, vamos fazer mais um capítulo aqui. 47. Aí pelas minhas observações, aí no próximo vídeo a gente já consegue finalizar o livro. Capítulo 47. Emily vai visitar Fernando na cadeia. Ele pede perdão a ela. Essa situação foi o gatilho para ela despertar. Ela era grata por isso. Ele disse que quando sair vai querer voltar a trabalhar no orfanato. Ela vai se esforçar para tirá-lo da cadeia e vai começar a trabalhar no orfanato. Então, olha que interessante. Ela vai, porque como Cíntia falou do orfanato, ela vai lá na cadeia conversar com o Fernando. É a primeira visita que ele recebe, aí ele vai ficar feliz de vê-la, se surpreende, né? Ele fala assim, nossa, eu não imaginaria que você viria me ver para conversar comigo. E sim para, sei lá, me xingar, me tratar mal. Ela fala assim, não, não. Ele pede perdão para ela, só assim, me desculpe por tudo que eu fiz, estraguei a tua vida. Ela diz, não, cara, tá tudo certo, você tá perdoado. Porque na verdade isso foi até bom, porque eu despertei. Né? Que é aquela coisa que a gente viu lá atrás, né? Traz aqui a reflexão, como infelizmente às vezes a gente não aprende no amor, tem que ser o professor dor. Tu vê, ela já teve essa ciência, porque graças a essa dor que eu despertei. Graças a isso que eu estou sabendo como ser tratada em toda essa questão da mediunidade para eu melhorar cada vez mais. Se não fosse isso, eu ia continuar sofrendo. Né? Então, obrigado por você ter me ajudado com isso, né? E aí, ela vai conversar com ele com o orfanato, ele diz assim, olha, eu queria trabalhar no orfanato. Quando eu sair daqui, eu quero voltar lá. Eu quero cuidar das crianças, mas eu tô preso aqui agora. Aí ela vai dizer, não, beleza, eu vou fazer o seguinte, vou me esforçar o máximo possível para tirar da cadeia, que aí ele até dá risada, ele fala assim, olha, se todo mundo que fosse, que eu pudesse imaginar que me tiraria da cadeia, tu é a última que eu ia pensar que ia fazer isso. Ela falou assim, não, vou trabalhar, eu tô com o advogado ali, que a gente vai te tirar da cadeia. Enquanto isso, sei que você tem as reservas, vou usar esse dinheiro para manter o orfanato com as crianças, com tudo. Ela pega o endereço do orfanato, tudo, e vai lá, fala assim, vou visitar, vou trabalhar lá para cuidar dele, porque a Cíntia quer muito também, então vou fazer esse trabalho social para ajudar essas crianças, né? No orfanato, só ficou uma trabalhadora. Emily passa a ir lá todos os dias. No jantar, Emily avisa que vai trabalhar. Ricardo fica doido. E ela sustenta que não vai viajar com eles. Então você vê, ela chega em casa um pouco mais tarde, Ricardo tá alterado, né? Fala assim, por que você chegou atrasado? Uma mulher casada não pode chegar depois das... Tô inventando aqui, não vou lembrar. Depois das 5 horas não pode chegar? O que tá acontecendo? Ela disse, eu fui lá visitar o orfanato. Aí Cíntia fica feliz, que bom. E ela fala assim, eu vou trabalhar lá. Eu vou trabalhar lá no trabalho social. Ricardo endoida, fala assim, mas nunca. Então ele precisa achar que mate, acabou. Se você não for viajar amanhã, acabou nossa família. Entende? Vou pegar a Cíntia e nós vamos morar nas Américas. Ela disse assim, já decidi, eu vou trabalhar. Se posiciona. Então antes ela tinha pensado, agora se posicionou, não, vou trabalhar. E já falei com o Miguel, vou trabalhar no centro espírita. Bom. E aí, aqui só tá uma observação. Quando ela chega no orfanato, que só tá uma trabalhadora, ela fala, mas o que tá acontecendo? Ela diz assim, cara, tá muito difícil. Todo mundo, conforme o Fernando foi preso, ninguém da igreja deu bola, ficamos largados. Os trabalhos começaram a se acumular ainda mais. A gente tinha a Cíntia que ajudava, deixou de ajudar, porque, né? Aconteceu todas aquelas coisas com ela. E o que aconteceu? As pessoas foram saindo. Só tô eu aqui, eu tô exausto, não aguento mais. Ela falou assim, não, fica tranquila, minha irmã. A partir de amanhã nós vamos estar junto aqui no orfanato, vamos trabalhar. Não vai ser fácil, mas vou estar aqui todos os dias. E nós vamos botar isso tudo em ordem e cuidar das crianças como deve ser cuidado. Né? Então, quantas vezes a gente não, na nossa vida, vem uma dificuldade e a gente não abandona, né? Que é o caso ali, tu vê. As pessoas foram saindo do trabalho social.
né? E aí, o que vai acontecer com as crianças? É problema delas, eu vou sair, né? Mas, puxa vida, esse não é o melhor caminho. Mas é isso aí, gente. A gente fecha por aqui, a parte número 15. No próximo vídeo, na parte 16, a gente vai concluir essa obra. Antes de eu finalizar o vídeo, fazer os recadinhos de todos os vídeos, tá? Se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal, hypa o vídeo se tiver a opção de hypar para você, deixa um comentário, tá? Que dessa forma o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, vai espalhar para mais pessoas, o canal cresce, tá? Esses conhecimentos se espalham, tá? Também peço para vocês, se você tiver interesse, quiser estudar outras obras aqui que eu já venho estudando, então entra no meu canal, olha na seção de playlists, está organizado as playlists por autor, tá bom? Então vai ter a playlist de cada autor em ordem certinha, tá? E aí eu também estou fazendo para facilitar o estudo, encontrar as coisas, os aperitivos, né? Que traz um pequeno resuminho, de um ponto central daquele vídeo, para facilitar encontrar o que precisa, tá? Além de deixar sempre na descrição dos comentários do vídeo, na descrição do vídeo, né? Os capítulos que a gente está estudando, para facilitar. E é isso daí, gente. E último recadinho, por favor, assistir o vídeo não invalida a leitura original da obra, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais por que esse aviso, vai lá em qualquer vídeo do meu canal que tenha parte 1, tá? De qualquer livro, e lá eu vou explicar no iniciozinho do vídeo já, eu explico com mais detalhes por que esse aviso, tá bom? Mas é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, que vai ser o desfecho deste maravilhoso livro.